Muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Cada um de vocês aí que está conectado nas nossas redes sociais aqui da Comunidade Evangélica Luterana Cristo de Porto Alegre. Bem-vindos nossos membros, bem-vindos outros que participam com a gente. Aliás, hoje a Rádio Cristo para Todos também está compartilhando esse nosso momento de culto em nome de todo o distrito porto-alegrense. E hoje um dia diferente, especial. Vocês podem ver aqui à minha direita a coroa de advento, logo será acesa a primeira vela. Também os motivos de Natal que há pouco vocês visualizaram, a árvore de Natal, os preparativos dentro desta época tão bonita no advento do Senhor Jesus. Aquele que veio, aquele que vem e aquele que virá. Por ocasião do início do advento, aqui no Distrito Porto-Alegrense, normalmente nós, aqui da Comunidade Cristo, sediamos o Festival de Advento, que nada mais é do que hinos de Natal, sendo entoados por coros, por vocais, por bandas musicais. Esse ano, por conta da pandemia, nós não conseguimos realizar como realizamos nos últimos anos, mas queremos incluir neste culto de hoje também a participação de alguns corais, como o coral aqui da Comunidade Cristo, o coral da Congregação da Cruz, do bairro Petrópolis, também o coral da Comunidade São Paulo, aqui de Porto Alegre, o pessoal da Congregação São Lucas, junto com o pessoal lá da Petrópolis. Você vai poder acompanhar e louvar a Deus também com os cantos desses corais, nesse instante, nesse momento de culto. E eu quero mencionar agora um pouco mais sobre este símbolo tão bonito que as comunidades cristãs preparam para esta época, a coroa de advento. Me acompanhe. Aqui está então a coroa de advento, preparada para este primeiro final de semana que começa este período tão especial. Todo símbolo cristão apenas é útil quando aponta para Jesus. Advento quer dizer vinda. E este símbolo quer nos auxiliar a responder a quem nós esperamos. Quem é aquele que vem? Cristo é aquele que veio nascendo no primeiro Natal, aquele que vem na palavra e no sacramento, e aquele que virá. A coroa de advento tem esse então formato circular, lembrando tanto a eternidade como a aliança de Deus com as pessoas. Os ramos verdes lembram a esperança cristã, aquele que espera em Cristo Jesus, o Salvador. Esse laço vermelho lembra o amor de Deus, o Pai, que nos envolve, nos enlaça. As velas, as 4 velas, nos lembram a alegria da aproximação do Senhor Jesus e a sabedoria daquele que sabe contar os dias, esperando, aguardando e preparando-se para a vinda do Senhor. Assim, em cada domingo que antecede o Natal, uma das velas é acesa. E temos a vela central, a vela de Cristo, a vela do Natal, que é acesa apenas então, lá no dia de Natal. As velas também lembram este desígnio de servir a humanidade. Assim como a vela se consome para gerar calor, para iluminar, nós sabemos que Jesus Cristo entregou-se, consumiu-se, entregou sua vida por nós em amor. Também lembra assim, nós cristãos que somos sal e luz do mundo, servindo a humanidade. Queremos assim lembrar que esta luz da palavra de Deus que nos prepara, também nos guia e nos encaminha. Acendemos assim esta primeira vela, neste primeiro domingo no Advento. Assim como temos no altar, lá no altar as 3 velas que desta vez lembram a Trindade, o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Como há pouco eu mencionei, o culto de hoje também celebra esse momento distrital que fazíamos aqui na Comunidade de Cristo. Por isso queremos começar ouvindo um canto do coral masculino aqui da comunidade, com o hino Já Vem Perto
o Natal. Que Deus abençoe essa sua participação nesse nosso momento de culto. Também saúdo todos os irmãos e irmãs conectados conosco neste culto e convido a todos para invocarmos o nome do nosso Deus. E eu me volto ao altar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Das palavras do Salmo deste dia, que é o Salmo de número 80, eu destaco apenas o verso 7, que é uma súplica que encaminha o tema deste culto. Uma súplica muito significativa, onde o salmista pede: restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Restaura-nos, ó bom Deus, e não tira de sobre nós o teu olhar. Esta é a oração do povo de Deus. Restaura-nos, molda-nos, assim como o oleiro o faz com o barro. Quebra-nos em sincero e verdadeiro arrependimento, e então, bom Deus, refaz nossas vidas. Por isso também convido a todos para um momento de confissão e súplica. Senhor Deus, nosso gracioso Pai, confessamos diante de Ti os pecados que cometemos em pensamentos, desejos, palavras, atitudes e omissões. Somos barro, somos pecadores. Reconhecemos e confessamos isto. Quebra-nos, Senhor, em sincero arrependimento. E então faze-nos de novo. Molda-nos para que o nosso viver seja conforme a Tua santa e perfeita vontade. Restaura-nos e não retira de sobre nós o Teu rosto. Oramos em nome de Jesus. Amém. Quero lembrar a todos que Jesus também se tornou barro por nós. Assumiu nossa natureza humana, assumiu nossos pecados e culpas e pagou com sua morte dolorosa de cruz e garantiu que isso é verdadeiro com a sua vitoriosa ressurreição. Por causa da obra redentora de Jesus, o convite do Evangelho é este: crê no Senhor Jesus e você será salvo. Confia no Senhor Jesus, pois teus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora vamos ouvir e acompanhar a história bíblica para as crianças. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês e quero saber quem é uma criança obediente.
Você sabe o que significa ser obediente? Eu vou explicar. Obediente é quando o pai, a mãe, o vô, a avó, um tio ou alguém pede pra gente fazer uma coisa e a gente vai lá e faz. Tipo assim, quando a mãe pede pra gente arrumar o quarto, lavar a louça, arrumar a cama, recolher os brinquedos que estão espalhados pela casa, escovar os dentes, e a gente vai lá e faz. Assim, a gente está sendo obediente. E hoje eu vim contar para vocês uma história de uma garota. Essa garota era muito obediente. Ela cuidava da casa, adorava passear pelos campos e cuidar das flores. Você sabe como é o nome dessa garota? O nome dela é Maria. Maria era muito obediente. E não só nas coisas da casa, de cuidar das plantas, mas ela também era muito obediente a Deus. Maria adorava ler a palavra de Deus. Ela orava e se dedicava e servia a Deus com todo o coração. E um certo dia, Maria estava em sua casa, quando de repente, vocês não sabem, apareceu um anjo e o nome dele era Gabriel. Apareceu um anjo lá na casa de Maria e ele tinha uma notícia para falar para ela. O anjo Gabriel falou assim: Que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada. O Senhor está com você. Nossa, Maria ficou muito assustada. Mas o que será que esse anjo está querendo dizer? Apareceu assim do nada na minha casa um anjo. O que é isso? Não tenha medo, Maria. Deus está contente com você. Você ficará grávida, dará à luz um filho e vai colocar nele o nome de Jesus. Ele será um grande homem e será chamado de Filho do Deus Altíssimo. Nossa, como assim? Maria pensou. Eu vou ter um filho? Mas eu nem sou casada. Eu tenho um noivo, mas ainda nem sou casada. Como assim eu vou ter um bebê? O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Deus Altíssimo estará com você. Por isso, o menino será chamado de Santo e Filho de Deus. Ah, Maria então entendeu a mensagem que o anjo Gabriel veio falar para ela. Maria ficou muito feliz e com um coração muito agradecido, e ela serviu a Deus com gratidão, e através dela nós temos Jesus, que foi o Salvador dos nossos pecados. Esta foi a história que o anjo Gabriel anuncia a vinda de Jesus. Acompanhemos agora as leituras bíblicas, leituras da Escritura Sagrada. Primeiramente, lemos do profeta Isaías, capítulo 64, os primeiros 9 versículos, que dizem assim: Ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença. Quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos, desceste e os montes tremeram na tua presença. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera.
Sais ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que te iraste porque pecamos. Por muito tempo temos pecado e havemos de ser salvos, mas todos nós somos como o imundo e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenha, porque escondes de nós o teu rosto e nos consomes por causa das nossas iniquidades. Mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai, nós somos o barro e tu o nosso oleiro, e todos nós obra de tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da nossa iniquidade. Olha, pois, nós te pedimos, todos nós somos o teu povo. Destaco aqui o versículo 8, que lembra que nós somos barro e que o nosso Senhor, o nosso Deus, é oleiro. O pastor Reinaldo, posteriormente, vai abordar, inclusive, este versículo e dar destaque a essa passagem bíblica. De imediato, quero também trazer para vocês a leitura do Evangelho, Marcos, capítulo 11, versículo 1 ao 11, texto que nos diz assim: Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia, que aí está adiante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, no qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que fazeis isto? Respondei: o Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão, do lado de fora na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho sobre o qual puseram as suas vestes, e nele Jesus montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos. Tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o Rei que vem, o reino de nosso pai Davi, hosana nas maiores alturas. Até aqui a leitura do Evangelho, destaca a entrada de Jesus em Jerusalém, também em sintonia com este tema de Advento, o Cristo que vem e como nós o recebemos. Que o recebamos sempre em fé, em humildade. Também em fé e humildade confessemos, cada um de nós, aquilo em que cremos, com as palavras do Credo Apostólico, que podemos acompanhar a letra conforme a projeção aqui ao seu lado. Dizemos juntos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Conforme anunciamos no início, temos hoje a participação de alguns corais, com alguns hinos
gravados anteriormente. E agora queremos ouvir, acompanhar a canção Lindo És, com coralistas da comunidade, da Congregação da Cruz, do bairro Petrópolis, aqui de Porto Alegre, como também da Congregação São Lucas, também aqui do nosso município. Acompanhe. E foi ali, num lugar simples, que o Filho de Deus nasceu. Ela o envolveu em panos e colocou deitado em uma manjedoura. Como você gostaria que fosse o seu Deus? O que você espera de Deus? Ou então, fazendo a pergunta de outra maneira, como você gostaria que Deus agisse com você? Seria bem interessante se nós pudéssemos decidir e determinar estas coisas, mas não é assim.
Nem faz sentido o que eu estou colocando. Seria a mesma coisa como se o barro pudesse dizer ao oleiro: faze-me assim, ou faze-me diferente. Aliás, vaso, oleiro, barro são imagens ou figuras que nós encontramos no livro do profeta Isaías, lido neste culto. Barro e oleiro, barro e vasos, identificam, ilustram a nossa vida como povo de Deus. Aliás, houve um momento em que Deus mandou o profeta Jeremias visitar um oleiro. Não foi Isaías, Jeremias. Oleiro é alguém que trabalha com o barro, que faz objetos a partir do barro. E Jeremias foi até a casa do oleiro e pôde vê-lo amassando o barro e moldando um vaso. Também pôde ver quando este vaso se quebrou, se desmanchou, e então viu que o oleiro pacientemente tornou a amassar aquele barro e a fazer um vaso novo. Pois foi nesse momento que a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: povo de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez este oleiro? Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos. Precisamos lembrar, nós somos barro. Fomos formados do barro. E após a nossa morte, o nosso corpo voltará a ser barro. Tu és pó e ao pó tornarás. Porém, não somos barro sem valor ou sem forma. Afinal, como disse o profeta Isaías, nós somos o barro e tu és o nosso oleiro, e todos nós somos obra das tuas mãos. E na condição de barro, de vasos de barro, nós continuamente estamos nas mãos do nosso Deus, que nos molda, que nos aperfeiçoa, que às vezes precisa nos quebrar, nos amassar de novo para nos refazer, segundo os seus planos e seus propósitos. Porém, o ser humano quer inverter esta ordem. Ao invés de deixar-se moldar por Deus, o ser humano quer moldar a Deus, segundo os seus interesses, segundo a sua vontade e segundo os seus planos. De certa forma, Adão e Eva caíram nessa tentação. Enganados por Satanás, eles quiseram ser Deus como Deus. E através dos séculos, o ser humano continua tentando manipular Deus, tentando moldar Deus segundo os seus interesses, tentando determinar como Deus deve ser, o que Ele deve fazer, como Ele deve agir e assim por diante. Porém, o profeta Isaías colocou as coisas no seu devido lugar quando disse: Senhor, nós somos o barro, e tu és o oleiro. Nós é que precisamos ser continuamente quebrados, desmanchados em verdadeiro e sincero arrependimento diante de Deus. Nós é que precisamos aprender a suplicar e pedir: Senhor, molda-nos, Senhor, aperfeiçoa-nos, Senhor, por favor, refaz nossas vidas. É que na nossa condição de vasos, nós somos portadores de um tesouro incalculável. A Bíblia nos lembra que Jesus, pelo seu Espírito, habita em nós. E é isso que o apóstolo quis dizer quando escreveu aos Gálatas: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Claro, somos vasos frágeis, vasos que se quebram com facilidade. E por isso precisam ser refeitos. O salmista Davi experimentou isso, e lá no Salmo 31 ele disse: sinto-me como um vaso quebrado. Porém, nos conforta saber
que Deus não descarta os vasos quebrados. Pelo contrário, Deus os refaz. Você já pensou nisso? Como é maravilhoso saber que Deus não descarta os vasos quebrados. Pode até deixá-los encostados por um tempo, como faz o oleiro, mas Deus torna a refazê-los. Lembra disso quando você se sente esmagado, moído, quebrado e desmanchado como um vaso. Lembra disso. Deus refaz, Deus reconstrói seus vasos de acordo com os seus planos e propósitos. Na verdade, quando nós estamos quebrados ou desmanchados, aí é que estamos, na verdade, prontos para sermos moldados por Deus. É nesses momentos que nós entendemos aquela palavra do apóstolo, quando ele escreveu aos Romanos: a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, e a experiência produz esperança. É nesses momentos que nós entendemos a palavra do salmista, lá no Salmo 138, quando ele diz: se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Contudo, o que estas coisas têm a ver com o tempo do advento que nós estamos iniciando hoje? Você não tem a impressão de que o que eu estou dizendo está totalmente desfocado, estranho ao tempo de advento? Na verdade, tem tudo a ver a partir da pergunta: o que nós esperamos? Quem esperamos? Que Messias nós aguardamos? Um Messias que nós queremos moldar de acordo com os nossos interesses? Ou o Messias que Deus nos enviou para nos moldar segundo os seus propósitos? E para entendermos isso, recorremos às palavras do Evangelho deste dia, Marcos capítulo 11. Lá nós temos o relato da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Também é um evento que não tem a ver com o Natal de Cristo, mas tem a ver com a sua paixão e sua morte, porque aconteceu antes da crucificação e morte de Jesus. Mas esse evento, esse fato nos lembra que Messias os habitantes de Jerusalém esperavam. Na verdade, Jerusalém estava sob o domínio de povos estrangeiros que os dominavam e os exploravam. Todos tinham saudade do reino de Davi e de seu filho Salomão, no tempo em que Israel era uma nação forte, gloriosa e poderosa. Por isso, quando Jesus apareceu, quando Jesus começou a ensinar com poder e autoridade, a atenção se voltou para ele. E depois, quando Jesus começou a curar os enfermos, a alimentar multidões, a andar sobre as águas, a ressuscitar mortos, aí se acendeu no povo aquela expectativa. Esse é o Messias que nós precisamos. Vamos fazer dele o nosso rei. Se ele governar sobre nós, seremos um povo livre, seguro e forte. Observem como eles tentaram moldar o Messias de acordo com suas necessidades e interesses. E, inicialmente, podemos dizer que Jesus não fugiu da sua condição de Messias. Ele se apresentou em Jerusalém. Alguns dias antes de chegar a Jerusalém, Jesus havia ressuscitado Lázaro, que havia falecido fazia 4 dias. E esse fato mobilizou as multidões em torno dele. E por isso, no dia da sua entrada triunfal em Jerusalém, ele é acompanhado e seguido por uma multidão que canta: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi, o nosso Pai. Hosana, em traços gerais, significa salva-nos. Por favor, salva-nos. Sem dúvida, quando a multidão cantou Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, sem dúvida
nos corações deles está presente aquela ansiedade, aquele desejo de que este Messias faça deles um povo novo, um povo livre, um povo alegre e forte. Porém, Jesus, de certa forma, decepcionou estas multidões. E uma semana depois de todos clamarem e cantarem Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, provavelmente muitas destas mesmas pessoas agora cantavam e clamavam e pediam: crucifica-o, crucifica-o. Eles logo viram que Jesus não veio fazer o papel de um ídolo do povo. Para começar, já causou estranheza Jesus entrando em Jerusalém montado num jumentinho, num animal de carga, enquanto os grandes líderes faziam sua entrada triunfal nas cidades depois das vitórias, montados em cavalos de guerra. Uma vez em Jerusalém, Jesus deixou bem claro que ele não veio substituir governos corruptos e exploradores. Sua missão era outra. Por isso, sua primeira atitude em Jerusalém foi a purificação do templo, expulsando os que lá faziam comércio para atender rituais vazios e sem sentido. Jesus procurou restaurar o culto a Deus, deixando claro que a maior e mais importante reforma, a maior moldagem que deveria ser feita era no coração das pessoas. E esta reforma deveria se refletir no culto a Deus. Jesus deixou claro que os problemas dos habitantes de Jerusalém não eram só com autoridades e governos exploradores. O povo e seus líderes estavam afastados de Deus, vivendo uma religiosidade vazia, cumprindo rituais que chegavam até a ofender ao seu Deus. Jesus deixou claro que ele veio para reinar na vida e no coração das pessoas, de que ele veio para moldar as pessoas, fazer delas vasos novos, perfeitos, onde ele habita com o seu Santo Espírito. Por isso, irmãs e irmãos, mais uma vez nesse tempo de Advento que hoje iniciamos, e por isso temos aqui diante de nós a coroa de Advento e a primeira vela do Advento acesa, velas que apontam exatamente para a luz do mundo, para Jesus, a luz do mundo, que vem iluminar o caminho humano para junto de Deus e para a glória celestial. Neste festivo domingo ganha significado aquela pergunta: que Messias nós esperamos? Que Messias nós aguardamos? Um Messias que nós queremos moldar segundo os nossos interesses, ou o Messias que Deus nos enviou para que ele faça de nós vasos novos que glorifiquem a Deus? Para concluir, eu quero ainda destacar a seguinte ilustração. Lembrar que Jesus também se tornou barro. Se nós somos o barro e Deus é o oleiro, é importante lembrar que Jesus também se tornou barro. E ele foi moldado segundo a nossa natureza humana, para então nos substituir no castigo pelo pecado, no sofrimento e na morte. Assim como escreveu o profeta Isaías no capítulo 53, ele foi esmagado, amassado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Esse Messias que se tornou barro por amor a nós, que foi oprimido e amassado pelas nossas iniquidades, ele também foi depois refeito pelo Pai, podemos assim dizer, porque Deus depois lhe deu o nome que está acima de todo nome,
para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e para que todos glorifiquem que Jesus Cristo é o Senhor. Este é o Messias que você e eu precisamos. Vamos recebê-lo com alegria, vamos recebê-lo com hosanas e pedir: salva-nos, Senhor. Que assim seja. Amém. Irmãs e irmãos, muitos querem um Jesus, um Messias que lhes dê dinheiro, riquezas, prosperidade. Querem moldá-lo desse jeito. Nós queremos honrar o nosso Messias e o nosso Salvador, dedicando-lhe nossa vida e também trazendo-lhes ofertas para honrar o seu nome e para glorificar o seu nome. Por isso, neste momento, que é o momento das ofertas em nossos cultos, você pode também preparar a sua oferta. Você terá aqui na tela a indicação como fazer sua oferta, ou também, se quiser, fazê-la em outro momento. Vamos agora, conforme anunciado no início deste culto, ter a participação do coro da comunidade São Paulo de Porto Alegre, que vai cantar o hino Ide Consolai Meu Povo. Ali está o significado e a razão da vinda do Messias para consolar o seu povo. Agora quero convidar você, aí onde você está, a se unir conosco em oração ao nosso Deus e Pai. Muito obrigado, Deus e Pai querido, porque continuamente Tu nos moldas segundo os Teus propósitos perfeitos. E agradecemos por isso. E também pedimos, perdoa-nos quando nós queremos Te moldar segundo a nossa vontade. Humildemente pedimos, bom Deus, continuamente vem refazer nossas vidas. Quebra-nos quando nos afastamos da Tua vontade e então molda-nos para uma vida que Te agrada,
para uma vida de serviço dedicada a Ti, através do nosso próximo. Pela Tua santa palavra, vem refazer nossas vidas, especialmente quando nós nos sentimos esmagados e quebrados pelas aflições e sofrimentos do dia a dia. Vem refazer nossas vidas em meio às ansiedades e medos provocados pela pandemia. Olha, Senhor, com compaixão para toda a humanidade. Assim como pediu o salmista, não retira de sobre nós o teu olhar paternal. Dá-nos alívio, Senhor, nestes tempos difíceis. Abençoa todos os esforços no combate à pandemia. Olha com misericórdia para dentro dos hospitais e para todos os que lá buscam socorro e também para todos os que lá trabalham para manter a vida. Ó bom Deus, e ao iniciarmos mais um tempo de advento, ensina-nos a olhar para o Messias que Tu nos enviaste. Fortalece a nossa fé neste Messias e ensina-nos a viver segundo os propósitos Teus para a nossa vida. Ainda intercedemos, Senhor, em favor de Tua igreja aqui na terra, que Tu conserves em todos firmeza de fé, coragem, ânimo e testemunho do Messias que Tu mandaste ao mundo. Particularmente abençoa a nossa Igreja Evangélica Luterana do Brasil, a sua diretoria nacional, os distritos e as mais diferentes congregações em seus trabalhos. Olha também com misericórdia para o Seminário Concórdia, para o nosso Colégio Concórdia, para todas as escolas no seu trabalho de ensinar. Deus misericordioso, neste dia também pedimos da Tua direção e bênção sobre o processo de eleições que se conclui hoje em nosso país. Bondoso Deus, sobretudo, faze com que autoridades e povo se voltem a Ti, vivam e trabalhem sob Tua bênção e direção. Ouve esta oração, Senhor, aceita o nosso louvor, em nome de Jesus, junto com o qual nós agora oramos, unidos com toda a igreja, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Recebe a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amigos e amigas, que bom que Deus nos permitiu estar juntos neste momento de culto. Sei também que muitos ainda acompanharão este culto em outros horários. Agradecemos a Deus por podermos entrar nesse tempo tão festivo, tão especial do Advento, em preparação mais uma vez à celebração do Natal do nosso Senhor Jesus Cristo. Também nos alegramos com os coros de outras congregações que puderam participar deste que é ou deveria ser o festival de Advento aqui do nosso distrito, mas que em razão das limitações se consumou ou se concretizou desta maneira. Nós vamos, inclusive, concluir este culto
com o cantar do coro da Comunidade Cristo aqui de Porto Alegre. Antes disso, quero ainda desejar a todos um abençoado domingo, uma abençoada semana, e lembrar especialmente aos membros aqui da Comunidade Cristo que no próximo domingo, dia 6 de dezembro, nós vamos lembrar os 118 anos da Comunidade Cristo aqui de Porto Alegre. E também nos cultos online vamos dar esse destaque. Já no domingo seguinte, dia 13 de dezembro, teremos a Assembleia Geral Ordinária dos membros votantes da comunidade. Essa Assembleia, se tudo correr bem, vai acontecer de modo presencial. Então já pedimos aí o engajamento de todos os membros votantes da nossa comunidade. Nos despedimos então de todos com o cantar do coro da Comunidade Cristo de Porto Alegre. Um grande abraço a todos. – 365 leituras bíblicas, meditações e orações para fortalecer a espiritualidade. Mensagens cristãs diárias que encorajam, consolam e ensinam sobre o amor, a graça e a misericórdia de Deus. Castelo Forte 2021. Adquira já o seu. Acesse editoraconcordia.com.br. Como lidar com os erros do passado e a ansiedade do futuro? Ouvindo hoje as palavras de quem é eterno. Ouça a palavra do Criador e lembre-se do milagre que Ele oferece em Jesus. A paz que o mundo não pode dar. Paz para todos os dias. Para hoje, um dia de cada vez. 5 minutos com Jesus. Meditações Diárias 2021. Acesse editoraconcordia.com.br e adquira o seu.